Primeiramente, muito obrigado, candidato Vanessa Portugal, por participar aqui da nossa rodada de entrevistas, na nossa cobertura das eleições de 2016. Eu que agradeço vocês pelo convite. Bom, eu, Thiago Riss, acompanhado de Maria Monteiro, Guilherme Scarpellini e Luciano Caff, vamos começar agora as rodadas temáticas das áreas. Eu vou começar falando sobre segurança pública. A gente que acompanhou, Vanessa, essa novela com as armas da Guarda Municipal, foram compradas ainda por Fernando Pimentel e saíram do armário esse ano. A gente já tem hoje cerca de 350 guardas municipais armados. A senhora já se posicionou diversas vezes de forma contrária a essa militarização da Guarda Municipal, né? Esse conceito que a senhora fala que eles estão cada vez mais militarizados, enfim, tem uma proposta muito parecida com a Polícia Militar. A gente já recebeu dois candidatos, os dois são completamente a favor de armar todos os guardas municipais, mais de 2.000. Qual que é o posicionamento da senhora? Como diminuir essa sensação de segurança, diminuir a insegurança sem armar os guardas? Como que a senhora pensa? Primeiro, só dizer o respeito aos trabalhadores da Guarda Municipal. Eu acho que eles vivem uma sinuca de bico, porque eles acabam tendo tarefas da Polícia Militar desarmados. Eu acho que tem que mudar, inclusive, as tarefas dos trabalhadores da Guarda Municipal. E sou contra o armamento. Bom, para mim, que todo lado de quem apanha da polícia, é mais compreensível porque que eu entendo que a Polícia Militar e mesmo a Guarda Municipal não tem uma função de segurança da população como um todo, né? Mas as seguranças da manutenção do Estado como ele está e da iniciativa privada. Não tem jeito de acabar com a violência se não diminuir a desigualdade social que existe nesse país e que existe na cidade. A tarefa da prefeitura é cumprir esse serviço, de dar moradia, de dar educação, de dar saúde, de dar condições sociais para que os jovens não sejam captados pelo tráfico ou caiam na marginalidade como tem acontecido. Não é aumentar a violência através do armamento da guarda e de mais policial na rua. E na sua visão, qual que seria o papel da Guarda Municipal? A Guarda Municipal continuaria? Seria uma revolução, assim, uma reforma na Guarda Municipal? Nós não éramos a favor da criação da Guarda Municipal, mas hoje ela é uma realidade. Nós não estamos propondo demitir o efetivo de trabalhadores que existe aí. Existe uma tarefa, se for humanizada, de atuar junto às instituições públicas, de preservação do patrimônio, que é possível de ser realizada da Guarda, mas como eu disse antes, de uma forma desmilitarizada, inclusive o comando dela não tendo nada a ver com ex-policiais militares, com o comandante da polícia, tendo direito de sindicalização dos seus trabalhadores, né? Outra forma de organização. Candidato, o tema agora é mobilidade urbana. A senhora afirma que, se for eleita, pretende estatizar o transporte público em Belo Horizonte, né, hoje nas mãos da iniciativa privada por meio das licitações, né? Quanto custaria, né, para o município a criação e manutenção dessa empresa municipal de transporte urbano? Olha, gente, eu não vou chutar um número. Não é possível, estando de fora do estado, você ter exatamente um projeto fechado, de saber qual é a total demanda da cidade para dizer um valor exato. Eu poderia chutar um número que ele estaria na casa de milhões e que possivelmente poucas pessoas comuns conseguiriam averiguar isso. O que eu sei, Belo Horizonte não é uma cidade pobre. Belo Horizonte é uma cidade que tem muitos recursos. Eles são mal distribuídos, mas tem muitos recursos, mesmo com a queda relativa na arrecadação. E o que eu sei, que o transporte público na cidade dá muito lucro por um número muito pequeno de empresários e não é de boa qualidade para a população que paga muito caro por isso. E que transporte é um serviço público obrigatório. O Estado tem que oferecer e a população tem direito a ele. E não é que ela tem direito se tiver R$10 para pagar a passagem de volta. Ela tem direito por ser um trabalhador, por viver na cidade e por pagar impostos diretos e indiretos. Então o município tem que garantir isso. Me parece que a forma mais razoável de garantir é se ele presta o serviço diretamente e elimina o lucro dos empresários, que poderia ser revertido na diminuição da tarifa e na melhoria da qualidade. Candidata, a minha pergunta é sobre saúde pública, né? A estatização é um termo bastante usado na sua campanha e a senhora defende um SUS 100% estatizado.
Eu gostaria que a senhora explicasse um pouco para o eleitor o que seria esse SUS 100% estatizado, que pode soar um pouco técnico, apontando quais os principais problemas da terceirização de setores dentro do SUS e também como defender uma estatização 100% integral, sendo que a própria Constituição Federal prevê a possibilidade da iniciativa privada a ajudar a saúde. Ela prevê, mas não obriga, né? E o que nós temos hoje é que os dados não são nossos, são de pesquisas externas, mas aparentemente por volta de 60% dos leitos pagos pelo SUS são de instituições privadas. Instituições privadas que têm lucro com os recursos do SUS, que já são insuficientes para garantir pagamento de profissionais, a medicação, os equipamentos, e ainda tem que dar lucro para as empresas. Então, não tem lógica nisso. Por que hospitais privados que vivem exclusivamente do recurso do SUS são privados? Por que eles não são públicos? Essa é a nossa discussão. Nós não temos condição de acabar com a saúde privada. O que nós estamos discutindo é que os recursos públicos têm que ser para a saúde pública e não para a saúde privada. Certo? Então, essa é a discussão do SUS 100% estatal. O que nós estamos vivendo hoje é que, além da transferência de recursos do SUS para a iniciativa privada, ainda tem um outro processo, que é o gerenciamento de instituições públicas, como, por exemplo, o Risoleta Neves e o Hospital do Barreiro, por instituições privadas, que aí é mais esdrúxulo ainda. É imaginar que tem uma empresa que é tão boazinha que ela vai administrar um espaço público sem ter lucro com relação a isso. Nós não acreditamos nisso. Nós achamos que os recursos que deveriam estar sendo usados para atender melhor a população estão sendo transferidos para garantir o lucro de alguém. E achamos que isso está errado. Candidato Luciano. Candidata, boa tarde. A gente tem aqui em Belo Horizonte uma máquina pública muito inchada, com mais de 40 secretarias e secretarias adjuntas. Uma das suas propostas é realocar a Secretaria de Cultura, que hoje em dia é administrada por uma fundação, voltar a ser uma secretaria. Quais seriam os benefícios concretos para a população com essa medida? Essa é uma reivindicação antiga dos movimentos relativos à cultura, porque eles entendem que o fato de ser uma secretaria dá a essa área um status e uma condição de desenvolvimento dentro da cidade superior ao que tem hoje. E nós entendemos que é uma reivindicação legítima. Agora, não é só o problema do título da secretaria, é o problema de também ter destinação de verba, de um percentual do orçamento da prefeitura para essa área e para que ela possa ter liberdade de administração, liberdade com base em conselhos democráticos formados pela população. Bom, aproveitando ainda essa questão, e o inchaço? A senhora concorda com esse inchaço de secretarias? Haveria a extinção de alguma outra? Como seria a... Eu acredito que é possível relocalizar e reorganizar as secretarias, mas eu não vou também aqui improvisar, não tem aqui um plano de reorganização de secretarias. O que eu acho que existem muitas. Existem muitos cargos de recrutamento amplo, independente do número de secretarias, né? Existe um subaproveitamento dos profissionais de carreira e, por outro lado, existe muitas criações de cargos desnecessários que tendem a garantir o controle da prefeitura sobre determinadas áreas. Claro que eu conheço isso mais na educação, mas a nossa avaliação é que isso existe em quase todos os lugares. Subchefes, pessoas que ganham uma posição de subchefes para manter uma vigilância sobre o serviço e a prefeitura ter o controle político sobre eles. Isso também tem que acabar. Bom, de bate-pronto, teria alguma estrutura que precisaria, como fundação na área da cultura, precisaria uma maior visibilidade na visão da senhora, que está subutilizada, que está largada aqui na prefeitura? Eu não sei dizer se uma estrutura burocrática propriamente dita, eu sei dizer de áreas que estão abandonadas, né? Eu sei que a habitação é uma área que está completamente abandonada, e aí a Urbel, que é uma empresa pública que cumpriu no passado um papel importante na cidade, desde o governo Pimentel, vem sendo desmantelada e o seu papel se tornando cada vez mais secundário.
Então, coisas desse tipo que precisam ser relocadas e revalorizadas dentro da cidade. Bom, candidato, vou voltar um pouquinho à área de segurança. A gente conversou com alguns especialistas, Robson sabe, entre outros, para montar a pauta também para os candidatos. Um deles falou que na visão, já foi secretário, inclusive, de Defesa Social, falou que ele acredita que o centro está cada vez mais inseguro. Na visão dele tem a presença cada vez maior de camelô, que segundo ele atrai pequenos furtos, que a origem, reproduzindo aqui a visão dele, né? Que a origem de alguns objetos são ilícitas, enfim. E ele acha, na visão dele, mais uma vez, que precisaria de uma maior atuação da Guarda Municipal, uma maior atenção da Prefeitura Municipal, mesmo que seja no diálogo com o Estado, através da Polícia Militar, enfim. Qual que é a visão? A senhora concorda com essa visão do centro? Qual que é a sua visão em relação aos camelôs, aos ambulantes? E, mais uma vez, falando de segurança. Eu acho que se combate esse tipo, o trabalho informal, gerando empregos formais, não reprimindo o trabalhador informal. Porque o trabalhador informal, ele não está cometendo um crime, ele está tentando sobreviver. E numa cidade ou num país com o índice de desemprego que nós temos, você não tem como manter o desemprego e dizer para as pessoas, olha, mas assim você não pode trabalhar. Não é possível dizer para uma pessoa, morra de fome tranquilamente na sua casa. Isso não é razoável. Então, é possível combater o trabalho informal não com violência ou repressão, mas sim com programas de geração de emprego. Vejam bem, gente, as mínimas coisas a prefeitura não faz. Tiraram os camelôs da rua, criaram um shopping popular e deixaram que o shopping popular fosse dominado por cartéis e os ambulantes ficassem à mercê dos cartéis. Isso é uma loucura, isso é inaceitável. Agora a prefeitura tem todo um processo de tirar os feirantes, os artesãos das ruas, porque estão eliminando as feiras e estabelecendo uma concorrência em que as pessoas, os feirantes, para se manter no seu local, têm que dar lances e quem dá o maior lance ganha. Significa que a pessoa que vive daquilo mesmo vai ser expulsa. Bom, expulsa o cara que está trabalhando formalmente e depois também ele vai virar um trabalhador informal, irregular. Quer dizer, a feira não é formal, né? Mas é regularizada. E depois vão persegui-lo porque ele também não pode vender o seu produto numa bandeja no centro da cidade. Não pode fazer isso. Não pode condenar as pessoas à miséria e pedir para eles que elas fiquem quietas, escondidas, amargando a sua miséria. Candidata, eu vou pegar até mesmo esse gancho que a senhora estava falando sobre emprego, fazer uma pergunta sobre economia e emprego. As empresas, né, por vezes, né, falam que a falta de mão de obra qualificada é um motivo até mesmo da dificuldade de se preencher algumas vagas e, consequentemente, você vê vários analistas, né, correlacionando a falta de mão de obra qualificada com o desemprego. Como a senhora acredita que a prefeitura pode atuar para preparar melhor os jovens, enfim, para o mercado de trabalho, para eles de fato poderem atender à demanda que existe? Primeiro, eu acho que essa premissa é falsa. Sim, existe falta de mão de obra qualificada. Não é este o problema do desemprego no país. Como que a prefeitura pode atuar para melhorar o processo de educação dos jovens, tanto para o mercado de trabalho quanto para a vida? Primeiro, eu acho que ela tem que cuidar do ensino fundamental. É inaceitável que saiam crianças do final do terceiro ciclo, da antiga 8ª série, sem dominar a leitura e a escrita. A prefeitura precisa cuidar disso e isso é possível. Todas as crianças e adolescentes são capazes de aprender, desde que eles sejam devidamente atendidos, né? Segundo, é possível que a prefeitura estabeleça parcerias, tanto com o governo do estado quanto com as universidades, para ampliar a formação técnica dentro da cidade. Agora, eu volto a dizer, o problema do desemprego não está relacionado a isso. As empresas ganharam incentivo fiscal durante anos aí muito próximos e agora, quando tem um pequeno turbilhão que ameaça a lucratividade, elas demitem sem nem quê nem porquê. E o Estado não interfere nisso. Esse é o problema. Ainda sobre as temáticas, candidata, colhemos uma sugestão aqui na área de meio ambiente do Felipe Novaes Bahia, que é biólogo, mestre,
em Meio Ambiente e Saneamento pela PUC Minas. Ele abordou com a gente a questão dos corpos em Belo Horizonte, né? Inicialmente ele fala sobre a Lagoa da Pampulha. O Conjunto Arquitetônico da Pampulha, como se sabe, garantiu o patrimônio cultural da humanidade, né, pela Unesco, sendo que a despoluição da lagoa é um pré-requisito para que Belo Horizonte consiga manter esse título. Só que, além disso, também há inúmeros outros córregos espalhados pela cidade, onde são desembocados esgotos, milhares de litros todos os anos. Gostaria de saber da candidata quais são as propostas para sanar de vez esse problema, que é um problema antigo e uma demanda antiga da população de Belo Horizonte. Então, gente, o esgoto tem que ser tratado, e tratado integralmente, porque hoje também não se trata, né? Não se cumpre todas as etapas necessárias para a despoluição da água, né? Para que se jogue nos rios, inclusive dos afluentes da Lagoa da Pampulha. Isso não é tecnologia nova, isso é tecnologia antiga. É possível ser desenvolvido esse tipo de coisa desde que você tenha interesse com relação a isso. Nós estamos vivendo um escândalo na Prefeitura de Belo Horizonte. Por exemplo, o fundo de saneamento, que é transferido da Copasa para a Prefeitura, está sendo transferido por essa empresa que eles criaram aí, que é a PBH Ativos, que ninguém sabe exatamente o que é esse negócio, para que, como que ele vai servir, né? Então, não tem propostas mirabolantes. O esgoto tem que ser tratado, e tem que ser tratado integralmente antes de ser jogado no rio. Os recursos que se recebe, que se cobra da população, inclusive, né, pelo saneamento e pela água tratada que ela recebe em casa, tem que ser revertidos nisso. Claro que o Estado tem responsabilidade nisso também, né, mas a Prefeitura tem que, no mínimo, ajudar a fiscalizar, cobrar e ter recursos próprios aí no que diz respeito a essa questão. Candidata, gostaria de saber como que a senhora avalia os diversos movimentos de ocupação do espaço público que vem acontecendo em Belo Horizonte, região metropolitana, tal como o Pistório, Dandário, o Espaço Comum Luiz Estrela, além das manifestações espontâneas do hip hop, como da Genesis, por exemplo. Eu acho que essas manifestações elas têm que ser cada vez mais incentivadas. Belo Horizonte vive um processo de privatização e de expulsão da população trabalhadora da cidade, né? Expulsão mesmo, expulsão física. Inclusive os projetos que tiveram de revitalização das áreas e favelas, eles expulsaram uma parcela das pessoas que moraram dessas comunidades da cidade. Não é nem que expulsaram para as periferias, porque foram para outras cidades. E esses movimentos de resistência, eles são absolutamente legítimos e absolutamente necessários, porque é a única forma de mudar a lógica na cidade. Na verdade, eu acho que eles precisam ser ampliados e reforçados. Bom, já encerrando rapidinho, já encerrando a primeira etapa, passando para a segunda, que é uma mescla de algumas perguntas específicas, a sua candidatura, senhora, e dos leitores, sugestões de leitores. Bom, a primeira, abrindo aqui essa rodada, é a terceira vez que a senhora disputa a Prefeitura de Belo Horizonte, quarta vez já, né? Em 2008 a senhora teve pouco mais de 7 mil, em 2012 quase 20 mil votos. Essa informação está correta? Não faço a menor ideia, mas devem estar. Bom, mas a nossa dúvida é a seguinte, a senhora hoje tem um pedaço muito pequeno na propaganda, Claro. Propaganda de rádio e televisão. Como a senhora pretende mudar esse cenário? Está entre seus objetivos mudar, aumentar o número de votos, e como pretende atingir, se for um dos seus objetivos, esse aumento, essa evolução? Claro que tá. Na verdade, a gente acredita, gente, que a mudança na realidade vai provando que aquilo que a gente diz está certo. Por exemplo, desde que eu fui candidata pela primeira vez, que a gente denuncia o financiamento das empresas nas eleições e como os governantes ficam atrelados às empresas. A realidade provou que o que a gente dizia está certo, né? Quantas vezes jornalistas das grandes imprensas já não me ridicularizaram por causa dessa denúncia? E hoje está comprovado. Então, à medida que a nossa coerência aparece, a gente acredita que há uma ampliação do número de votos. Agora, eu luto contra o sistema em todos os momentos da minha vida, né? Eu não tenho ilusão de que no processo eleitoral também não é uma luta contra o sistema, é uma luta contra o sistema. Bom, rapidinho, só para aproveitar o seu gancho, é o cenário ideal, então, desses
todos esses anos de luta, é o cenário ideal? Claro que não. Claro que não. É o melhor desses últimos cenários, ao menos? Porque há uma rejeição em relação a esse modelo tradicional. Claro, eu acho que há uma evolução. Há uma evolução nas lutas, há uma evolução na mobilização e há uma evolução no descrédito com esse modelo tradicional. Então, sim, há uma melhoria. Chegamos ao momento ideal? Não. Nós vamos chegar no momento ideal o dia que, para tirar o presidente da República, não será necessário um Congresso corrupto, mas a população na rua tira. De que partido for, de que ideologia for, tira porque não cumpriu o que falou, tira porque atacou direitos da população trabalhadora. Esse é o momento ideal. Não chegamos nele ainda, mas eu acho que chega. Candidata, uma pergunta de um leitor do BHZ, Pedro Massiti. Ele pergunta, quanto ao tratamento da Lagoa da Pampulha, que era para ter sido concluído em 2014, meados da Copa do Mundo do Brasil, a população está cansada dessas falácias e desses atrasos em obras e do dinheiro se esvaindo em meio a isso. Ele pergunta como que a senhora acredita que poderia acabar com esse tipo de problema nas obras na cidade. Ele citou aqui um exemplo que foi o da Lagoa da Pampulha, exatamente para conquistar o título. Olha só, gente, tem uma discussão aqui que é o seguinte: para quem a cidade é administrada? Nós achamos que a cidade é administrada por um setor muito pequeno da população, que são grandes empresários. Por isso que a gente está fazendo muita questão de reforçar que é preciso ter uma administração voltada para a classe trabalhadora. Isso não é um jargão. Isso é para mostrar que, enquanto tiver candidatos que são representantes desse pequeno setor, essas coisas não mudam. Porque esse setor sobrevive disso. As empreiteiras, as empresas de ônibus, essa turma sobrevive disso, sobrevive da enrolação do Estado, das obras que não resolvem o problema e outra obra tem que ser feita para resolver o mesmo problema e não resolve de novo. Então tem que romper com essa lógica. E tem que ter organizações, que nós estamos chamando de conselhos populares, mas podem ter outro nome, que são organizações da base da sociedade trabalhadora. Reuniões, encontros legítimos dessa base que pressione a Câmara de Vereadores, que pressione o prefeito e que pressione a cidade para avançar. Por isso as organizações de ocupação dos espaços da cidade são fundamentais. Porque é uma luta de interesses. E ou o povo que trabalha, que estuda na cidade se move, ou o outro lado vai continuar ganhando. Candidata, falando sobre o partido da senhora, do PSTU, hoje nós estamos vivendo um processo de desmoralização da política, em razão das investigações ligadas à corrupção que abarcaram a maioria dos partidos políticos de todas as magnitudes, os grandes, os médios e alguns pequenos. O PSTU, de fato, não está ligado a nenhuma lista, nenhum indício de irregularidade. Por quê? Pelo fato de o PSTU ainda não ter chegado ao poder? Não, porque nós fizemos uma opção. É por isso que eu sou candidata pela 4ª vez e nunca me elegi. Porque nós fizemos essa opção. As pessoas vivem nos perguntando por que você não entra numa candidatura proporcional e não se elege. Elas têm razão, eu poderia ter me elegido. Na campanha passada, se nós tivéssemos feito alianças espúrias e tivéssemos mais dinheiro para fazer a campanha, eu poderia ter me elegido. Nós fizemos uma opção. A nossa opção nós queremos nos eleger, mas nós queremos nos eleger sem fazer os acordos. Sem fazer os acordos. Por isso nós não estamos em nenhuma lista. Certo. Candidato, o seu partido, o PSTU, se posicionou favorável ao impeachment, mas não apoia o atual governo, bem como deslegitima o poder de decisão do Congresso Nacional, dizendo que são todos corruptos, os membros da Câmara Federal. Nesse sentido, o PSTU levantou a bandeira do fora todos eles. Na sua opinião, então, quem deveria estar à frente do poder do país? Nós não apoiamos o impeachment. Nós dissemos que o impeachment não resolve, não é a solução. O que nós não fizemos, não fomos pela rua defender o governo da Dilma. E dissemos, o Congresso não é legítimo, quem tem que tirar é a população na rua e tem que tirar todos os que estão aí. E o que nós estamos defendendo são eleições gerais sobre novas regras. Funcionaria uma nova eleição geral? Será que os velhos caciques não seriam os mesmos que foram eleitos nas demais eleições? É uma possibilidade. Por isso mesmo que nós propomos ações combinadas.
Nós somos um partido que atuamos preferencialmente nas organizações da classe trabalhadora, seja no sindicato, seja nos movimentos populares, seja nas organizações do movimento estudantil. E é isso que nós acreditamos, que é a organização desses setores que pode mudar a realidade. As eleições sobre novas regras, com amplo processo de mobilização no país, sim, nós achamos que pode fazer diferença. Teria feito diferença se o Lula tivesse sido eleito no movimento do Fora Collor, ao invés do Itamar ter assumido, ou quando ele foi eleito depois, já com base a um monte de alianças. Teria sido uma outra realidade. Novas eleições, um processo de efervescência e mobilização no país, sim, pode gerar algo diferente. Bom, mais uma dos nossos leitores, Camila Godoy, ela quer saber se a senhora tem planos para ajudar animais de rua ou alguma política, né, que envolve esse problema. Animais de rua. Nós acreditamos, eu não tenho uma política fechada, não vou inventar uma aqui agora. O que nós acreditamos é que precisa ter uma política de abrigamento e de incentivar as iniciativas que hoje já existem de adoção desses animais e que são feitas muito pulverizadas e de forma isolada. E achamos que precisa ter uma política de controle. Não sei dizer aqui agora qual seria a melhor política de controle, se seria castrar ou não, temos que trabalhar com isso. Estou imaginando que os animais de rua aí não são as pragas, né? São os animais, cachorros, gatos e outros desse tipo, não é isso? Sim, a pergunta, imagino que seja isso. Ela sugere até um apoio à ONG, ONGs. A senhora acha que pode ser, inclusive em outras áreas, um apoio sem influenciar, né, na atuação da ONG? Acha que eu acho que a prefeitura ela tem um setor responsável por isso, né? Que precisa cuidar. E sim, se as ONGs podem ajudar ou participar de um processo disso, o que nós não somos a favor é a transferência da responsabilidade do poder público para organizações que não são estatais, porque nós achamos que isso gera uma série de distorções que depois lá na frente fica mais difícil corrigir. Candidata, nós já recebemos aqui adversários da senhora nessas eleições que defendem as parcerias público-privadas, que cada vez mais estão sendo aplicadas em diversas áreas, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, de maneira geral. Eles alegam que a arrecadação não é suficiente do município e que a arrecadação tem tido aí quedas nos últimos anos. A senhora já disse que pretende romper com essa parceria público-privada, né? O que a senhora acha dessa proposta de parceria público-privada de maneira geral e essa tendência que vem aumentando cada vez mais, né? Com os anos, a adoção dessa alternativa aí. Eu vou dar um exemplo para as pessoas pensarem comigo. Essa é a coisa do recurso. A Odebrecht constrói uma escola com os recursos que ela pega do BNDES, que é um banco público. Em 3, 4 anos, a prefeitura paga a escola que a Odebrecht construiu, com os recursos dela. E depois a prefeitura paga a Odebrecht por mais 25 anos para explorar a administração do prédio de uma escola. Eu queria entender como é que isso funciona. A prefeitura não tem dinheiro para construir a escola diretamente, mas ela tem dinheiro para transferir para a Odebrecht? Que coisa maluca é essa? A prefeitura não pode pegar o financiamento do BNDES, que é um banco público, para construir a escola, mas a Odebrecht pode? Isso é uma coisa completamente maluca. Isso é uma forma de vender e entregar o patrimônio do Estado e os recursos que cobram de impostos da população e transferir para a iniciativa privada. É um Robin Hood às avessas. A prefeitura rouba da população mais pobre através dos impostos e transfere esse dinheiro para os grandes empresários. Então, nós achamos que tem que acabar com isso para ter mais dinheiro para atender as necessidades da população. Candidata, reta final. Agora é a nossa hora de doar. Fala sem partido. Contra. Luiz Inácio Lula da Silva. Traiu a classe trabalhadora. Black Bloc. Um movimento importante, mas equivocado. Impeachment ou golpe? Golpe generalizado da classe trabalhadora. O PT participou dele. Banheiro unissex nas escolas. 5, a manutenção dos banheiros separados por sexo. As opções. Maioridade penal. Contra. Ídolo na música. Ixi. Clássico, Chico Buarque. Religião e política. Quem não erra.
Respeito. Aborto. A favor da legalização. Do Quem não aborto. votaria de forma alguma nessas eleições? Ixi! Em quase todos.